Primeiramente, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que estejam vendo esse vídeo. Eu me chamo Gabriele Santana de Farias, sou estudante da Universidade Federal de Sergipe, do campus Professor Alberto Carvalho, curso Ciências Biológicas, licenciatura plena, e o meu trabalho é intitulado como Os Fungos Liquenizados Registrados na Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco Capela, Sergipe, sobre orientação da professora doutora Marcela Eugênia da Silva Cáceres. Para falarmos um pouco sobre a questão da introdução, iniciamos falando sobre os líquens, que são organismos que fazem associações simbiontes mutualísticas, onde vai existir um fotobionte, que nesse caso é uma alga ou uma cianobactéria, e um micobionte, que nesse caso são os fungos. Esses organismos eles acabam recebendo um destaque maior do que os demais fungos, uma vez em que eles possuem uma estrutura mais complexa, além também de possuírem uma longevidade maior que os demais fungos. Eles também possuem uma morfologia variada, ou seja, podem habitar diversos substratos, desde árvores até mesmo folhas vivas, rochas, entre outras. Algumas espécies também, elas são consideradas bioindicadoras, mas por quê? Porque elas reagem e são sensíveis a qualquer perturbação no meio ambiente. E segundo a Pietrucci Spielmann, em 2020, o Brasil é considerado o país com a maior flora liquênica do mundo. E a Mata Atlântica, ela é considerado um dos maiores biomas e pontos de diversidade mundial. E segundo estudos como o de Cáceres em 2016, em 1 hectare de floresta, a quantidade de árvores é inferior à quantidade de líquens presente naquele ambiente. Além disso, a devastação antrópica coloca em risco toda a floresta e toda a biodiversidade existente naquele local. E segundo estudos como o de Andrade em 2015, por mais que existam medidas de prevenção contra esse desmatamento, contra essa devastação, ainda são insuficientes para garantir com que haja uma conservação desses locais. E bem, a Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, ela é considerada o segundo maior remanescente da Mata Atlântica no estado de Sergipe e apresenta uma quantidade enorme de espécies e biodiversidades, principalmente de líquens. Por isso que muitos estudos, como o de Andrade, demonstram a importância da preservação e conservação dos líquens. Bem, e o objetivo do seguinte trabalho é registrar e fazer o levantamento da liquenobiota presente no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, no município de Capela, situado no estado de Sergipe. Dando continuidade, vamos falar então um pouco sobre a metodologia, em que inicialmente foram realizadas revisões bibliográficas com palavras-chave como os fungos liquenizados e conservação principalmente. Além disso, foram realizadas coletas no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco. Consistiu então em 2 coletas realizadas em datas distintas. E como podemos observar, esse mapa foi um mapa adaptado de um trabalho realizado publicado em 2016, em que podemos observar a reserva, marcada em amarelo, a cidade de Capela, e em branco podemos ver a questão da divisão administrativa do local. Nessa outra imagem, podemos observar na imagem a presença de líquens no local de coleta, como esse líquen, que nesse caso ele é um líquen crostoso. Além disso, também na imagem B, podemos observar um mapa da unidade de conservação na própria unidade de conservação. Bem, e para a coleta e processamento do material liquênico, foi utilizado o método de coleta oportunista proposto por Cáceres em 2008. Esse método consiste em adentrarmos as trilhas, trechos das trilhas, escolhermos árvores e então fazermos a coleta das amostras. Após a coleta dessas amostras, que foram utilizados martelos, canivetes, sacos de papel, entre outros materiais, as amostras foram coletadas e então levadas para o Laboratório de Liquenologia da Universidade Federal de Sergipe, o LALIC,
para que então seja feita a confecção das essicatas. Essas essicatas elas são confeccionadas com a utilização de prensas, no caso as prensas botânicas. Bem, nessas duas imagens podemos observar eu fazendo a coleta dos materiais liquênicos, no caso são líquens crostosos, como eu já citei, na unidade de conservação Refúgio da Vida Silvestre Mata do Junco. Aqui podemos observar duas imagens. A primeira imagem da prensa, em que fizemos a, a secagem das amostras. A secagem consistiu em basicamente 7 dias na prensa, as amostras assim que chegaram do campo. E após 7 dias, colocamos, né, nesses papéis cartões, como podemos observar na imagem B, e deixamos secar por mais 7 dias. Após essa coleta e esse processamento das amostras, foi iniciado então o processo de identificação, que consistiu em análise macroscópica e microscópica, em que removemos tanto as estruturas reprodutivas como analisamos também a questão da estrutura morfológica delas, com o auxílio de lâmina, lamínula, entre outras. Podemos observar então nessa outra imagem algumas espécies coletadas em campo, como por exemplo na imagem B, o cenogônio, na imagem C, a Graphis sp, na imagem D, a Diplolabia afzeli, entre outras. Além de todas as outras informações, as amostras elas também foram cadastradas no Herbário ISE da Universidade Federal de Sergipe, em que continham informações sobre o reino, o filo, a classe, ordem, família, gênero e espécie, além de informações como coletor, determinador, também informações de longitude e latitude, data de coleta e o local em que foi realizada a coleta. E como resultados, foram coletadas 150 amostras de líquens cortícolas crostosos. A identificação da maioria das amostras foi realizada até o nível de gênero, onde foram encontradas 42 espécies e 30 gêneros para a área. Nessa tabela que podemos analisar, podemos ver todas as espécies coletadas no local. E o trabalho de Andrade ele foi utilizado no mesmo local em que a coleta foi feita. Então, utilizamos ele para ter como base, além de outros trabalhos, mas principalmente ele. E por mais que ele tenha tido uma diferença na questão da metodologia, já que o trabalho era referente ao efeito de borda no local, ainda assim conseguimos analisar como estava o nível de conservação do ambiente. E como resultado, conseguimos ver grande semelhança nos gêneros encontrados em ambos os trabalhos, mesmo ocorrendo a ausência ou presença de alguns, provavelmente devido ao local de coleta e à metodologia, mas também houveram vários gêneros distintos que não haviam sido registrados, né, nesses trabalhos passados. Aqui é outra tabela em que analisamos os gêneros tanto do trabalho de Andrade 2015, como esse trabalho, podemos ver que a maioria dos gêneros estão presentes em ambos, mas existem alguns gêneros que estão presentes tanto no trabalho de Andrade, mas também existem gêneros que estão presentes apenas nesse trabalho, que é o restante da tabela, como podemos observar. E bem, como conclusão, então, podemos salientar a grande importância sobre o estado de conservação dos fungos liquenizados na Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre, na Mata do Junco, e também podemos perceber que por conta desses fungos, desses líquens terem grande semelhança em ambos os trabalhos, tanto com a ausência ou presença, que podemos observar que talvez tenha ocorrido por conta da diferença na metodologia dos trabalhos e também na questão do local de coleta, como a unidade de conservação ela não é pequena, foram escolhidas locais de coletas diferentes para ambos os trabalhos, mas ainda assim os líquens eles possivelmente estão sendo conservados no local de coleta. E por fim, muito obrigada. Gostaria de agradecer primeiramente ao EPEN por ter me feito essa proposta, me concedido essa honra, que é poder gravar um vídeo apresentando um pouco mais sobre o meu trabalho.
Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Sergipe, por meio do PIBIC, por ter me possibilitado realizar esse trabalho. E gostaria de agradecer também à minha orientadora, Marcela Eugênia da Silva Cáceres, por ter me dado essa oportunidade de realizar esse trabalho e estar trabalhando com ela.